As buscas por duas crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão, entram em uma fase decisiva, segundo as autoridades. A avaliação foi feita durante uma coletiva que reuniu representantes do sistema de segurança e a prefeitura do município nesta quinta-feira, após quase 2 semanas de operações ininterruptas na zona rural da cidade. Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, desapareceram depois de saírem para brincar no quilombo São Sebastião dos Pretos. Desde então, uma grande força-tarefa foi montada, envolvendo policiais civis e militares, corpos de bombeiros, exércitos e dezenas de voluntários da própria comunidade. Durante a coletiva, o prefeito de Bacabal destacou o esforço conjunto das equipes e afirmou que o trabalho entra agora em um momento crucial. Estamos ainda dentro de um foco de trabalho prioritário e acreditamos que, eu acho que um momento tão esperado, nós estamos, eu acho, muito próximo dele, né? Então, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, as buscas foram ampliadas progressivamente. Áreas de mata fechada, regiões alagadas e margens de rios passaram a ser varridos com apoios de drones, helicópteros, cães farejadores e equipes especializadas. O secretário de Segurança detalhou que mais de 3.000 quilômetros quadrados já foram percorridos. O território foi dividido em quadrantes e passou por varreduras sucessivas, inclusive em pontos inicialmente considerados improváveis. A linha de investigação ganhou um novo elemento após a localização do primo das crianças, Anderson Cauã, de 8 anos, encontrado com vida depois do desaparecimento. O menino recebeu atendimento médico e psicológico e está em boas condições de saúde. Com base nas informações repassadas por ele, as equipes chegaram a um ponto específico da mata. Uma cabana conhecida como Casa Caída, considerada estratégica para o avanço das buscas. Por onde as 3 crianças teriam passado uma noite. Os cães farejadores confirmaram a presença das 3 crianças naquele local. Após a confirmação, o local passou por uma varredura minuciosa, com apoio aéreo, drones e cães farejadores. Apesar disso, nenhum vestígio novo das 2 crianças foi encontrado na área. Diante da falta de resultados em terra, as forças de segurança decidiram ampliar as buscas também pelo rio, com embarcações, helicópteros e mergulhadores. Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro de Isabelle e Michael. As autoridades reforçam que a operação segue em andamento e que qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelo telefone 181. Ônibus fazendo barulho, principalmente a falta de ar. O desconforto é o companheiro de viagem do Celso. Todo dia ele sai de casa em Brás de Pina, na Zona Norte, até o Leblon, Zona Sul, onde trabalha como manobrista. Eles lotam o ônibus, lotam. Fica 8, 10 pessoas antes da roleta. Então é um sufoco. Você vê como é que é um montão de gente dentro do ônibus. Gente passando mal, quase passando mal. Celso foi um dos telespectadores que enviou mensagem para reclamar das condições do transporte público no Rio. Na mensagem, ele escreveu: está acontecendo uma covardia com o trabalhador que depende do ônibus sem ar-condicionado e as janelas trancadas. Outros telespectadores também procuraram nosso jornal para relatar a angústia de quem precisa andar de ônibus no Rio. Rayan Gustavo Santos Tavares utiliza a linha 463 São Cristóvão Copacabana. Ele narrou da seguinte forma as condições do ônibus: janela quebrada, ar-condicionado que não funciona, horários irregulares, atrasos são recorrentes. O Luiz Henrique pega o 393 Bangu Candelária. Ele conta que o ônibus tem uma barulhada enorme dos vidros, ar-condicionado pingando gotas quando funciona, o estado dos carros é horrível. A Tayane Santana, da Ilha do Governador, pega o ônibus da linha 163, terminal Gentileza Copacabana. Ela escreveu: alguns ônibus não têm ar-condicionado e os pneus são carecas. Este vídeo, feito por um passageiro, mostra a sujeira dentro dos coletivos.
Essas outras imagens mostram um ônibus lotado, circulando com pessoas até no teto do veículo. Tá muito precário, os ônibus tudo horrível, quebrado, os volantes cheios de buraco. Eu acho que é uma calamidade, uma falta de respeito com nós trabalhadores. A gente veio até o terminal Procópio Ferreira, na Central do Brasil, conversar com os passageiros. Por aqui, a lista de reclamações é grande. E com esse calorão todo que está fazendo no Rio de Janeiro, você já imagina quem é o campeão dessa lista? Nós trabalhadores pegamos condução cheia, muitas das vezes sem ar-condicionado, uma passagem cara, entendeu? Que a gente tem que pegar, enfrentar ônibus cheio, atrasos. O jornalismo já mostrou o desespero dos passageiros durante o ano passado. E os problemas são os mesmos. O veículo para e o ar-condicionado não funciona. Quer tomar um vento, ó, não tem como, ó. Aí, é difícil, a janela não abre. O ar-condicionado não funciona? O que funciona? Que ar-condicionado? Para piorar a situação, o número de pessoas dentro do ônibus faz com que o calor se torne insuportável. Neste verão, as temperaturas já estão altas logo cedo. Eu me canso mais viajando do que trabalhando. Eu trabalho como manobrista no Leblon. Eu canso mais indo para casa de ônibus. Enfrentar o verão no Rio não é para amadores, mas encarar o calorão da cidade em um ônibus sem ar-condicionado ou com o aparelho quebrado vai dar problemas, conforme acordo judicial firmado entre a Prefeitura e os consórcios. Segundo a regra, para que o ar-condicionado seja considerado em funcionamento adequado, a temperatura interna deve ser igual ou inferior a 24 graus. Ou a diferença entre a temperatura externa e a interna deve ser de pelo menos 8 graus. A nova regra da Prefeitura do Rio, criada em novembro do ano passado, prevê punições mais severas para ônibus que circularem sem ar-condicionado. De acordo com essa determinação, sempre que a temperatura interna dos veículos ultrapassar o limite estabelecido, a Prefeitura vai suspender o repasse do subsídio às empresas. Aí aumenta a passagem, mas não muda ônibus, não tem um ar-condicionado, não tem nada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. A unidade, conhecida como Papudinha, fica localizada dentro do complexo da Papuda, mas é destinada especificamente à custódia de autoridades e policiais. Bolsonaro ficará em uma sala de Estado-Maior, cumprindo as garantias legais previstas para quem ocupou a chefia de Estado. Com a mudança, o ex-presidente passará a ocupar o mesmo batalhão onde já estão presos nomes próximos de seu governo, como o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da PRF Silvinei Vasquez. A unidade é considerada estratégica por oferecer isolamento e segurança máxima para figuras públicas envolvidas em investigações sensíveis. A transferência marca uma nova etapa no cumprimento das medidas judiciais determinadas pelo Supremo. Era a primeira entrega do jovem como motoboy de uma pizzaria da cidade operária, mas infelizmente ele nem chegou a concluir o serviço. Eric Rian Rego Souza, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a pedradas na Avenida Colômbia, no bairro Cidade Olímpica, quando fazia uma entrega. Essa região onde a vítima teve sua vida ceifada, ela está sobre uma determinada facção. Uma determinada facção se instalou naquele local. E quando esse entregador, esse rapaz estava de moto, foi fazer uma entrega de uma pizza lá, e ele foi abordado por indivíduos e pegaram o celular dele e começaram a ler as mensagens. Segundo o que consta é que alguma das mensagens vinculavam ele a uma outra facção rival. E por esse motivo, já de imediato derrubaram ele da moto e começaram as agressões. Agressões essas, inclusive, com pedras de aproximadamente 10 quilos, que foram arremessadas sobre a cabeça dele. E ele teve sua vida ceifada em plena via pública, no meio da avenida. A moto usada pelo jovem foi encontrada no local. Ela estava com placa do município de Nina Rodrigues e com registro no nome da mãe dele.
Quando a polícia chegou no local, não encontrou nenhum parente nem amigo. A moto do jovem foi recolhida e encaminhada à Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Após a polícia entrar em contato com os proprietários da pizzaria, a esposa do dono compartilhou a foto de Rian em um grupo de aplicativo de mensagens da cidade de Nina Rodrigues. E foi daí que um familiar entrou em contato e confirmou a identificação do rapaz. 4 indivíduos como principais suspeitos de terem cometido esse homicídio, tá? E um deles, foi encontrado durante rondas e foi conduzido para cá, para a delegacia. E haviam 2 indivíduos numa moto na Rua da Colômbia, que é a rua que aconteceu o homicídio, e esses indivíduos estavam armados, estavam indo de casa em casa pegar o celular dos moradores e tomando o celular de todo morador que tivesse alguma filmagem do homicídio, eles estavam tomando os celulares. As imagens dos protestos viralizaram nas redes sociais. Na última semana, a plataforma de jogos Roblox restringiu o uso do bate-papo para crianças. Agora, menores de 9 anos só terão uso permitido com autorização de responsáveis. E nas demais faixas etárias, os jogadores poderão conversar somente com usuários de idades próximas. A medida foi implantada no mundo todo. O recurso, que utiliza reconhecimento facial, pretende impedir que adultos tenham contato com menores. Essa medida é importante porque o chat ele é a porta de entrada para qualquer tipo de aliciamento a crianças e adolescentes. Então, a partir do momento que existe essa trava, você vai começar a combater de fato o abuso infantil na internet. A medida desagradou os jogadores mirins que pedem, por meio de avatares, justiça e a liberação do chat. Um dos alvos dos manifestantes também é o influenciador Felca, que ficou conhecido por falar sobre adultização e segurança infantil na internet. Apesar das críticas, Felca nada tem a ver com a decisão. Nas redes, ele compartilhou algumas das ameaças e disse que está sendo atacado por crianças. O Roblox não é um jogo em si, mas sim uma plataforma que oferece diversos games gratuitos. O modelo simula uma cidade virtual com ruas e casas, além dos bonecos com características humanas. Essa é uma iniciativa que as empresas vão começar a adotar, porque essas plataformas são mais do que jogos, elas são redes sociais dessas crianças. Miguel Abdala, o tio dos irmãos von Richthofen, foi sepultado em Pirassununga, no interior de São Paulo, cidade de origem da família. Foi a prima de primeiro grau do médico Silvia Magnani, que também foi companheira dele por mais de 10 anos, que conseguiu a liberação do corpo e providenciou a despedida. Essa foi a primeira disputa de Silvia com Suzane von Richthofen, a sobrinha do médico. A partir de agora, o que está em jogo é a herança deixada pelo ginecologista, avaliada em 5 milhões de reais. Ainda quando o corpo de Miguel estava no IML, Suzane entrou na justiça com um pedido de tutela para se tornar a inventariante do tio, já que, por lei, ela e o irmão Andréas são os únicos parentes de primeiro grau vivos com direito aos bens caso o médico não tenha deixado um testamento. E mesmo que esse documento exista, deixando os bens para alguém, os sobrinhos ainda teriam direito a, pelo menos, metade do patrimônio do tio. A decisão agora está a cargo da Justiça, que deve definir o destino da herança de Miguel Abdala, encontrado morto dentro de casa após ficar 2 dias sem aparecer no trabalho. O suspeito estava neste carro quando deixou a comunidade Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói. Os policiais militares faziam um patrulhamento na região e desconfiaram do veículo. O motorista não obedeceu a ordem de parada, dando início à perseguição. Durante a fuga, ele atropelou um policial civil que estava com a esposa nesta moto. E nessa fuga ele atropelou um policial civil da minha equipe aqui da nossa base, na fuga, junto com a esposa dele.
bateu em mais um outro carro e aí ele conseguiu ser abordado pela polícia militar. O colega também acionou aqui a DH e a gente foi lá, todo mundo pro local. Ele estava com uma pistola. Ele chegou a efetuar disparo contra os policiais militares. Após o cerco policial, o homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Ele está sendo autuado por tentativa de homicídio dos policiais militares e do policial civil nosso aqui da base, que ele atropelou. A princípio é isso. Ele vai responder também pelo porte ilegal de arma de fogo. Era uma arma de fogo 9mm, que é um calibre restrito, e ainda estava com a numeração raspada também. Ele vai ser autuado em flagrante. O carro usado pelo criminoso está no nome da companheira dele. O veículo vai passar por perícia. A gente vai enviar esse carro para ser feita uma perícia a respeito de adulteração, para a gente saber se esse carro está realmente, se é um carro clonado ou não. Ele já tinha algumas anotações criminais já, e provavelmente ele estava fazia parte do tráfico naquela comunidade.